O ano é 2014, galera. E vocês sabem o que aconteceu em 2014 melhor do que eu. Deixa eu pegar um álbum aqui de 2014 pra vocês verem como que eu tava nessa época. Bom, como todos acompanham aí desde o primeiro capítulo de 1930, primeira Copa do Mundo que eu venho fazendo, eu comecei mesmo a acompanhar a Copa a partir de 86. Então, foi a fantástica Copa de 86, né, que o Maradona ganhou para a Argentina. Em 90, a Alemanha descontou e ganhou da Argentina. Em 94, o Brasil foi tetra. Em 98, a França ganhou do Brasil. Em 98, o Brasil foi penta. Em 2002, em 94, o Brasil foi tetra. Em 98, a França ganhou do Brasil. Em 2002, o Brasil foi penta. Em 2006, a Itália foi tetra. Em 2010, a Espanha ganhou pela primeira vez. Em 2014, com esse albão aqui completo, eu presenciei para mim a terceira melhor Copa do Mundo que eu já vi na minha vida. E vamos aos detalhes. Primeiro, 2010 foi a única, se Deus quiser, única e para sempre última Copa que eu não estive na rua. Eu assisti encarcerado. E 2014 foi para mim fantástico. A Copa no Brasil. Eu não fui a nenhum jogo, porque os ingressos foram bem salgados. Eu não estava com condições de ir para nenhum jogo, não tenho vergonha de dizer, mas eu curti a Copa demais. Fiz muitas matérias com torcedores colombianos, mexicanos, costarriquenhos, quais mais mesmo que a gente trombou? Somente sul-americanos, os holandeses. Eu peguei uma caminhada deles na Marginal, que eles fizeram um acampamento Only FIFA, né, até o Itaquerão, e perdi tudo no Facebook, que foi excluído meu, mas felizmente as boas lembranças são as que ficam. O que acontece? Como eu já disse para todos, desde 98 parei de torcer para a seleção. Em 2002 já não curtia o título contra a Alemanha. E a partir de 2006, eu falei nos últimos vídeos, a seleção da Alemanha começava a montar uma base muito forte, que viria em 2014 a ser tetracampeã mundial. Eu, como descendente alemão de família Dufner, de bisavô que veio fugitivo de guerra, né? Foi convocado pelo Hitler, mas falou aqui, não sou nazista, vou me jogar pro Brasil. Tenho descendência alemã. 86 eu torci pra Argentina, 90 eu torci pra Alemanha. E desde então, o meu carinho pela Alemanha é muito grande. 2014 não poderia ser diferente. E 3 meses antes da Copa começar, quando eu comecei a colar várias bandeiras na frente de casa da Alemanha, diferente de todas as casas brasileiras, quando eu comprei um bandeirão e pus no meu carro da Alemanha, todo mundo falou, esse cara é louco. Eu lembro até que um vizinho falou assim, você acha que a Alemanha ganha? Eu falei, mano, fácil. Não foi tão fácil. Foi uma Copa com altos e baixos, com jogos em que a Alemanha quase caiu fora. A final mesmo contra a Argentina, se o Higuaín tivesse feito aquele gol, a história poderia ter sido outra. Mas a semifinal do Mineirão foi 7-1. E eu, na época, trabalhava em uma instituição de idosos. Eu era orientador socioeducativo para mais de 80 idosos. Uma espécie de um asilo. Eu conseguia fazer muita amizade com alguns idosos por conta do futebol. Alguns idosos mal encarados que não falavam nem bom dia, nem boa noite para ninguém, muito menos de suas vidas. Nem assistente social, nem psicólogos conseguiam tirar nada de alguns idosos ali. E eu, por uma simples ida com camisa de times que eu sempre usei, já puxava o assunto. Eu me lembro muito bem de um senhorzinho lá, que ele era mal-humorado. Uma vez ele me viu com a camisa do Botafogo e falou assim, Newton Santos, tá... Aí eu já falei assim, Mané Garrincha, Mario, Didi, ele, você conhece mesmo. Aí o seu João Batista, São Paulino, que fazia diários do futebol amador dos anos 30, nas Perdizes, tinha uma coleção de Gazeta Esportiva desde os anos 20, a gente conseguiu homenagear ele em vida no Museu do Futebol, com a Aira Bonfim. Enfim, no dia do jogo Brasil-Alemanha, eu estava com mais de 30 idosos, entre eles uns 15 homens fanáticos por futebol. E a cada gol da Alemanha, eu me dava uma controlada, percebia que eles estavam ali furiosos. A partir do terceiro, quarto gol, eles já caíram na festa comigo. Tem que comemorar mesmo, essa seleção brasileira é um fiasco, é um fracasso, é uma vergonha, onde já se viu, a gente viu a seleção brasileira de verdade. Quando eu voltei para casa, né, no final do expediente, porque eu assisti esse jogo trabalhando, os caras queriam depedrar meu carro, mano. Aí eu parei e falei, mano, tenho o direito de torcer pra quem eu quiser, mano. Não sou obrigado a torcer pro Brasil.
Brasil tomou de 7, não tô desrespeitando ninguém, tô voltando para casa com a bandeira da Alemanha, e assim foi. As bandeiras na porta de casa, e a Alemanha passou para a final, aquela torcida imensa para a Alemanha ganhar da Argentina, que é uma das seleções que eu também torço, mas daquela vez lá não teve jeito. E na grande final, o gol de Mário Götze na prorrogação decretou a terceira seleção a chegar a um tetracampeonato mundial, depois de Brasil e Itália. O Brasil já penta, Alemanha e Itália agora são tetracampeões, são as duas maiores vencedoras depois do Brasil em Copas do Mundo. Coisas interessantes da Copa. A Colômbia fez uma Copa monstruosa, Rames Rodrigues e Quadrado fizeram uma competição épica. Aquele gol da Colômbia contra o Uruguai do Rames Rodrigues, para mim, foi o gol mais bonito da Copa, seguido do gol de Van Persie na estreia contra a Espanha, na revanche da final de 2010, a chacoalhada que a Holanda deu em Salvador, na seleção espanhola, com aquele golaço de peixinho voador. A Argentina chegou ao seu vice-campeonato, chegou a uma final depois de 1990 novamente, a primeira da era Messi, o vice-campeonato, a decepção, né? A Bélgica chegou em sexto lugar na Copa, já articulando o que seria a Bélgica de 2018, que nos eliminaria também. Foi uma grande Copa do Mundo com seleções, principalmente do continente americano, fazendo bonito. A Costa Rica, que caiu num grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra, tida como o saco de pancadas do grupo, foi a grande zebra, se classificou em primeiro lugar. Passando de fase, foi parar na Holanda, nos pênaltis, com o grande goleiro Keylor Navas, que desde então tornou-se um dos grandes nomes aí de grandes clubes europeus, né? Defendeu por muitos anos o Real Madrid. E assim foi. Essa Copa do Mundo foi muito legal. A gente via torcedores em todos os lugares do mundo desfilando ali perto de casa no Butantã, no centro da cidade. A gente acompanhou vários torcedores. Foi a 20ª Copa do Mundo de Futebol, a segunda disputada no Brasil, dos dias 12 de junho a 13 de julho. Foi a quinta Copa realizada na América do Sul, depois da Argentina ter sediado o torneio pela última vez no continente em 78. Com 32 participantes ainda, 171 gols marcados em 64 partidas, uma média de 2,67. Alemanha campeã, Argentina vice, Holanda terceiro, Brasil quarto, melhor marcador, artilheiro, Rames Rodrigues com 6 gols da Colômbia. A maior goleada não precisa nem dizer, né? Faz os 7. Público total de 3.429.000 torcedores para uma média de 53 mil pagantes por partida. Melhor jogador da Copa, injustamente, foi o Lionel Messi, porque o Robin deitou e rolou. O melhor goleiro foi o Manuel Neuer. E o melhor jogador jovem, Paul Pogba, da França. Fair play, Colômbia. Fase de grupos. Pum, 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 pam, pam, pam. Grupo A, Brasil, primeiro com 7. Empatado com o México com 7. Classificaram-se. A Croácia com 3. Camarões com 0. Saíram fora. A estreia foi Brasil e Croácia. Né? Uma estreia bem abaixo. Um futebol bem ruim. O Brasil empatou na primeira fase com o México, do grande goleiro Ochoa. No grupo B, a Holanda varreu seus adversários, fez 9 pontos, se classificou em primeiro, o Chile ficou em segundo, perdeu para a Holanda, mas ganhou da Espanha, e a Espanha, atual campeã mundial, caiu fora na primeira fase com 3 pontos, assim como a Austrália com nada. No grupo C, a Colômbia também foi 100% com 9 pontos, a Grécia ficou com 4, se classificando em segundo lugar, Costa do Marfim com 3 e Japão com 1 ficaram fora. No grupo D, a grande surpresa, a Costa Rica com 7 pontos ficou à frente do Uruguai com 6, que também classificou-se, e Inglaterra e Itália, hein? Itália com 3, Inglaterra com 1, deram adeus à Copa na primeira fase. No grupo E, França 7, Suíça 6, Equador 4 e Honduras 0, deu França e Suíça. No grupo F, Argentina com 9, mais uma vez no grupo com a Nigéria, perdendo a quarta Copa do Mundo, a Nigéria ficou com 4, Bósnia e Herzegovina ficou com 3, o Irã com 1, caíram fora. Alemanha 7 pontos, Estados Unidos 4, classificaram-se no grupo em que Portugal, de Cristiano Ronaldo no auge, em 2014 ele já estava se tornando ali um dos maiores jogadores da história do futebol, ficou com 4 pontos e não se classificou. E Gana com 1 também não. E no último grupo, a Bélgica também 100% com 9 pontos, classificou-se com a Argélia com 4, Rússia e Coreia do Sul, Rússia com 2, Coreia do Sul com 1, deram adeus. Aí vem os mata-mata. Brasil e Chile foi um jogo brabo. Brabo, era o goleiro do Chile que pegou muito. O Chile de Valdívia, o Chile de Alex Sanches, de Vargas, o Chile de Vidal, o Chile bicampeão da Copa América. Depois dessa Copa aí, o Chile começou a papar tudo.
1-1, jogo brabo. Último minuto da prorrogação, aquele jogador chileno que eu esqueci o nome, que fez até a tatuagem, chutou uma bola na travessão, quase que fomos eliminados. Nosso gol foi marcado por Davi Luiz, nosso zagueiro de falta, e o gol do Chile foi marcado por Alex Sanches. Nas penalidades, o William Huck perderam para o Brasil, mas o Davi Luiz, o Marcelo e o Neymar marcaram para o Brasil. Pelo Chile, Pinilha, Sanches e Jara perderam. E o Arangues e o Dias fizeram. Foi o Pinilha que chutou a bola no finalzinho da prorrogação. Já coração. Colômbia 2, Uruguai 0 no Maracanã. Rames Rodrigues fez 2 gols e aquele golaço que ele mata no peito e sabuga. O Uruguai cai fora e a Colômbia passa de fase. França 2, Nigéria 0. A França se classificou para as quartas de finais, se redimindo de suas últimas Copas do Mundo com gols de Yobo e Pogba. Esse jogo foi em Brasília. Em Porto Alegre, Alemanha 2, Argélia 1 na prorrogação. A Alemanha titubeou muito nesse jogo, mas Shirley e Ozil fizeram para a Alemanha e o Djabu fez para a Argélia. O gol do Ozil foi no último minuto da prorrogação. O jogo já estava indo para os pênaltis. E em Fortaleza, Holanda 2, México 1. México também chegou a dar trabalho ali para a Holanda, mas mais uma vez ficou nas oitavas de final. O México, que é muito amigo das oitavas de finais. Snarder e Rantelar fizeram os gols holandeses e o Santos fez o gol mexicano. Costa Rica e Grécia em Recife foi 1-1, nos 5-3 para Costa Rica, né? Todos os jogadores fizeram seus gols e o Djecas perdeu o pênalti grego na defesa de Keylor Navas, o grande goleiro costarriquenho. Argentina 1, Suíça 0 também na prorrogação, também no sufoco. O gol argentino foi marcado pelo Di Maria e esse jogo foi no estádio do Corinthians, no Itaquerão. E para finalizar, na Arena Fonte Nova, Bélgica 2, Estados Unidos 1 na prorrogação. De Bruyne e Lukaku fizeram os gols belgas e o Green fez o gol norte-americano. Em Fortaleza, Brasil 2, Colômbia 1. A sensação colombiana eliminada, mas um tal de Zuniga dava uma joelhada nas costas do Neymar. E o Neymar estava fora da Copa do Mundo de 2014. O Neymar do Santos, do Barcelona, que logo depois iria para o Paris Saint-Germain. Nosso maior craque, nossa maior estrela, estava fora da Copa. O Brasil ganhou da Colômbia, esse jogo no estádio do Castelão, em Fortaleza, com gols de Thiago Silva e Davi Luiz, com os 2 zagueiros. Rames Rodrigues diminuiu de pênalti para a Colômbia. A França perdeu para a Alemanha por 1-0 com gol de Hummels. Também um jogo muito duro para a Alemanha. O jogo duro também, esse jogo foi no Maracanã. A Alemanha voltaria para lá na final. O jogo duro também foi em Brasília. Argentina 1, Bélgica 0, gol de Higuaín. E o jogo Holanda e Costa Rica foi sensacional na Arena Fonte Nova. 0-0 nas penalidades, 4-3 para a Holanda. Van Persie, Robin, Sneijder e Kuyt marcaram. E Ruiz e Omanha perderam. O Van Gaal tirou o goleiro da Holanda no finalzinho da prorrogação. O goleiro especialista entrou e pegou os pênaltis. E assim a Holanda se credenciava para as semifinais da Copa do Mundo Brasil 2014. Aí aconteceu aquele 7-1 que eu estava contando, que a Alemanha jogou com a camisa igual a do Flamengo, rubro-negra. E no estádio do Mineirão, Miller aos 11, Klose aos 23, Kroos aos 24, Khedira aos 29 e Churley aos 69 e aos 79 minutos fizeram 7 gols no Brasil. O Oscar descontou no último minuto do segundo tempo. O público de 60 mil pagantes viu essa maior vergonha da história do futebol brasileiro. O maior desastre foi em 50, devido a tudo. Primeira final no Brasil, Maracanã, foi construído só para aquilo. Eram outras épocas e outro mundo. Em 2014, o Brasil já era pentacampeão do mundo. O mesmo treinador que foi penta estava lá, o Felipão. A seleção ganhou a Copa das Confederações, chegou embalada, chegou daquele oba-oba total. Mas 7-1 é vergonhoso. A Alemanha podia ter um puta time. Eu falei que eu torci tudo, mas eu nunca imaginava. Eu achava que ia ser um jogo muito duro. Eu achava que a Alemanha passaria, ainda mais sem o Neymar, o Brasil. Mas 7-1 é lamentável, é ridículo. Talvez nunca mais aconteça isso. Nenhum mandante de Copa do Mundo, nem o Qatar, tomou de 7. E o Brasil, com toda a sua grife, me dá uma dessa. Na outra semifinal, mais uma vez, a Argentina passa pela Holanda. E agora na última Copa também passou nos pênaltis. 0-0 jogo no estádio do Corinthians, com as penalidades perdidas da Holanda por Vlad e Sneijder, enquanto Messi, Garay, Agüero e Rodrigues fizeram para a Argentina, levando
nossos hermanos para mais uma final de Copa do Mundo. Na decisão, terceiro lugar em Brasília, a Holanda meteu 3 no Brasil. Van Persie, Blind, Wijnaldum, para um público de 70 mil pagantes. Quer dizer, a galera viu o 7x1 e ainda assim, se bem que os ingressos já estavam vendidos, né? Uma grande final no Maracanã, um jogo duríssimo, onde a Argentina tinha perdido 2 gols com o Higuaín e com o Messi. O menino Mario Götze entrou no segundo tempo para fazer o gol do título e dar a grande conquista do tetracampeonato para a seleção alemã. James Rodrigues, artilheiro com 6 gols. O vice-artilheiro Thomas Müller, da Alemanha, com 5 e com 4 gols no terceiro lugar. Lionel Messi, Neymar e Robin Van Persie, da Colômbia. O Ener Valencia fez 3 gols naquela Copa e agora fez acho que mais 3 nessa e veio embalado, né? Ele parece que fez gols em 5 jogos seguidos de Copa do Mundo. Quase bateu um recorde aí. Classificação final: Alemanha, Argentina, Holanda e Brasil. Em quinto lugar, a Colômbia fez sua melhor campanha numa Copa do Mundo. Em sexto lugar, a Bélgica, que na outra Copa seguinte seria terceiro lugar. França, sétimo, e Costa Rica, oitavo. Aí vem Chile, México, Suíça, Uruguai, Grécia, Argélia, Estados Unidos e Nigéria. Equador, Portugal, Croácia e Bósnia. Costa do Marfim, a Itália em 22º, mais um fiasco. Espanha em 23º, atual campeão. Rússia em 24º. Gana em 25º. Inglaterra em 26º, mano. Coreia do Sul, Irã, Japão, Austrália, Honduras e Camarões, lanterna da competição. Maiores públicos. O maior público foi a Argentina e Bósnia, 74 mil pagantes. Os argentinos invadiram, né, o Brasil. Para variar, a torcida da Argentina, que mata a brasileira em quesito de fanatismo, chegou chegando. A Alemanha campeã. O artilheiro da Copa foi o James Rodrigues. Cadê aqui? As premiações, vamos lá. Prêmio chuteira de ouro, chuteira de prata foi Thomas Müller, prêmio chuteira de bronze Neymar, prêmio FIFA bola de ouro melhor jogador Lionel Messi, segundo melhor jogador Thomas Müller, e em terceiro lugar o Arjen Robben, que para mim foi o melhor jogador da Copa, para muitos, né? O melhor goleiro foi Manuel Neuer, com certeza. O fair play foi para a Colômbia, jogador jovem Paul Pogba da França. O gol mais bonito foi do James Rodrigues para a FIFA também, aí nós concordamos. Segundo lugar, também concordamos que foi o gol do Van Persie. Em terceiro lugar, James Rodrigues também contra o Japão. Ele esmirilhou em 2014. A seleção da Copa foi Manuel Neuer no gol, Stefan de Vrij na defesa pela Holanda com Hummels da Alemanha, Thiago Silva do Brasil e Marcos Rojo da Argentina, meio campo Toni Kroos, Felipe Lahm, James Rodrigues e Oscar, e no ataque Arjen Robben e Thomas Müller. Bela seleção. No voto popular, o Neuer também foi o goleiro. A defesa foi Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, com o Hummels da Alemanha. Marcelo jogou muito essa Copa. Toni Kroos, Angel Di Maria, Marcelo que chegou no Fluminense agora, grande ídolo do Real Madrid. Meio campo, Toni Kroos, Angel Di Maria, James Rodrigues, e ataque Neymar, Thomas Müller e Lionel Messi. Bom, deixa eu fazer aqui só um adendo. Eu nem vou falar muito sobre o 7x1, porque todos se lembram e não é tão legal, né? Ficar remoendo o que já se passou. Mas a gente tem que falar da grandiosa final. Está aqui, ó, final da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, 13 de julho, no Maracanã. O italiano Nicola Rizzoli foi o árbitro para 75 mil pagantes, o tempo parcialmente nublado, eu em casa à noite, nervosíssimo. Foi a terceira vez que essas seleções disputaram uma final de Copa do Mundo. Em 86 no México a Argentina ganhou, em 90 na Itália a Alemanha deu troco. Miroslav Klose tornou-se um dos 7 jogadores a terem conquistado ambas medalhas de ouro, prata e bronze em Copas do Mundo de futebol. Já ficou em campeão, vice e terceiro lugar. Foi o evento esportivo mais popular dos 10 anos de história da rede social Facebook, com 88 milhões de pessoas em todo o mundo. Cerca destes, 10% usuários brasileiros, realizando mais de 280 milhões de ações na rede, incluindo publicações de textos, fotos e vídeos, e usando o botão curtir. Além disso, tem aquele registro do Messi olhando para a taça desconsolado depois da Argentina ser derrotada. Agora, finalmente, ele levantou, né? Performance dos finalistas, detalhes da partida. Como jogaram as seleções de Argentina e Alemanha. Os vice-campeões jogaram com Sérgio Romero no gol, Zavaleta, De Michelis, Garay e Rojo, Biglia, Javier Mascherano, Enzo Pérez e Lionel Messi, no ataque Higuaín e Lavezzi. Entraram Agüero, Palácio e Gago. Alejandro Sabella foi o treinador e dizem que se o Tevez tivesse, poderia ter sido diferente. O Tevez e o Messi nunca se bicaram muito. Os campeões vieram com Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Matt Hummels e Benedikt Holtz, Bastian Schweinsteiger, Kramer, Thomas Müller, Toni Kroos.
Mats Ozil e Miroslav Klose. Entraram Shirley, Götze e Mertesacker. Técnico Joaquim Löw. Aquele. Entraram Schuller, entraram Schuller e Götze, que fizeram a jogada do gol do título. Somente isso. O homem do jogo foi Mário Götze, obviamente. Bom, Copaça. Eu me lembro como se fosse hoje. Álbum de figurinhas, aquele intercâmbio com as galeras. Foi muito bom ter uma Copa do Mundo no Brasil, em meio a muitos protestos. Aqui não vai ter Copa, papagaiada toda. Lógico, todo mundo fala, fizeram muito estádio e menos hospitais. Não vou entrar nesse mérito, realmente, se fosse para comparar, temos que ter, logicamente, muito mais escolas e hospitais do que estádios. Mas a Copa foi feita, foi muito bem organizada e muito bem ganha pela Alemanha. E ficando aqui na Bahia, lá em Santo André, perto de Trancoso, Porto Seguro, fez em seu centro de treinamento uma escola para as crianças, dando uma lição, né, para como que é que se faz, tendo-se condições. Até hoje a galera lá idolatra a seleção da Alemanha, que meteu 7-1 no Brasil, mas com muito respeito, foi aclamada pelos brasileiros no Maracanã, logicamente, porque a final foi contra a Argentina também. Enfim, parece que a praga pegou e depois de 2014 a Alemanha não arrumou mais nada. Foi eliminada na primeira fase em 2018 e em 2022. Mesmo assim, é tetracampeã, a segunda seleção que mais disputou Copas do Mundo e a seleção que chegou em mais finais. Portanto, tem que respeitar Deutschland. Valeu, galera. Até a próxima. 2018 está chegando.